Boa noite, pessoal. Estamos aqui em São Paulo. Todos aí devem ter acabado de ver as notícias sobre as últimas pesquisas e a gente pôde observar claramente, né, que a luta será muito forte no segundo turno. Nós vamos ter segundo turno. O candidato Bolsonaro, na pesquisa do Ibope, tem um pequeno aumento, na Datafolha praticamente está paralisado, né? E no segundo turno a disputa é renhida, vai ser voto a voto, vai ser debate a debate. Por isso que nós queremos, em primeiro lugar, dizer a vocês que amanhã nós vamos estar presentes, certo? Em todos os cantos desse país, com as nossas camisetas, com as camisetas do PT, com as camisetas que você puder produzir com o nome do Haddad, né, com a camiseta que você tiver com a cara do Lula. Você tem que ir para as ruas amanhã com a camiseta vermelha. Essa é a nossa mensagem. Vamos estar presentes, vamos estar em massa, certo? Votando com os nossos símbolos, porque nós não podemos deixar, em hipótese nenhuma, de manifestar individualmente, como diz a lei, a nossa vontade, a nossa opinião política. Por isso, quero pedir isso a vocês. Vamos conversar com todos os nossos amigos, vamos conversar com todos os nossos parentes. Nós temos muita coisa para dizer ainda, nós temos muita condição de disputar essa eleição para valer. Por isso é que é importante a gente entender bem o que está acontecendo no Brasil. Esse candidato Bolsonaro tá que nem o tatu na toca, né? Ele entrou na toca, tá lá escondido, se aproveitou do fato lamentável da famosa facada para se omitir dos debates, para fugir dos debates, né? Para ficar de fora, deixando o primeiro turno passar, né? Por que isso? Porque as propostas dele são propostas inadmissíveis para o país. O que ele quer fazer com o Brasil, ele, o vice dele, que é aquele general Mourão, que é uma pessoa retrógrada, aquele economista que ele nomeou lá, que diz que é o posto Ipiranga, que diz que sabe de tudo, esses caras, o que eles propõem para o país? Uma volta atrás, uma volta para o passado pré-Segunda Guerra Mundial, né? O que eles estão pretendendo é transformar o Brasil num mero exportador de produtos agrícolas, de minérios e de petróleo, né? E o nosso país vai deixar de ter qualquer aspiração de tecnologia, qualquer disposição de ser um país desenvolvido e muito menos um país onde a gente reduza as desigualdades e permita a evolução do povo como um todo. O que eles propõem é privatizar absolutamente tudo, né? O Paulo Guedes, que é esse posto Ipiranga, ele já fala, não, nós vamos acabar com todas as estatais, vamos pegar esse dinheiro aí, vamos pagar a dívida, que é muito bom para os banqueiros, né? Pagar essa dívida que sequer foi auditada e que precisa ser auditada. Eles querem exatamente permitir isso, né? Fazer com que essas empresas sejam entregues. Particularmente duas empresas, Petrobras e Eletrobras, que são as empresas mais importantes do Brasil, porque elas garantem a autonomia energética do país. A Eletrobras é a dona das maiores usinas hidrelétricas do país e também de muitas termoelétricas, de Angra 1, de Angra 2, de Itaipu, né? E a Petrobras é a maior produtora de petróleo do Brasil e a quinta maior do mundo, portanto uma empresa muito forte, uma empresa que tem grandes condições de garantir os nossos recursos. Foi quem descobriu o pré-sal, foi quem chegou no pré-sal e quem está produzindo o pré-sal com mais de 2 milhões de barris por dia. Pois bem, gente, essas nossas duas empresas nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. O Brasil não pode abrir mão da Petrobras. Nós temos que continuar tendo essas empresas, a Petrobras, a Eletrobras e várias outras empresas também. Agora, a segunda coisa que eles querem fazer, entregar o pré-sal. O pré-sal é a terceira maior reserva de petróleo do mundo.
certo? Nós só perdemos para a Arábia Saudita, para a Venezuela. E eles querem entregar o pré-sal de mão beijada, a troco de nada, para as empresas multinacionais, especialmente as empresas americanas. Isso nós não podemos admitir hipótese nenhuma. Mas esse é o plano do Bolsonaro, é o mesmo plano do Michel Temer, é o mesmo plano do PSDB, do Alckmin, é o mesmo plano desse Amoedo, do Meirelles, esses caras que estão aí comendo pó no debate político, comendo pó nas pesquisas. Pois bem, nós temos que reagir contra isso. Agora, eles também não vão fazer isso sem atacar o trabalhador brasileiro, porque eles querem rebaixar o custo da mão de obra no Brasil. O que eles chamam, vamos aumentar a produtividade, quando eles falam aumentar a produtividade, na verdade eles querem aumentar a exploração do trabalhador. E aumentar a exploração de que forma? Reduzindo ainda mais os ganhos do trabalhador e fazendo o trabalhador trabalhar mais horas. É por isso que eles estão praticamente falando em acabar com o 13º, com o adicional de férias, por isso que eles querem acabar com todos os direitos e por isso que eles querem principalmente fazer com que haja uma terceirização sem nenhum limite. Essa terceirização é exatamente para que o trabalhador trabalhe mais horas por dia. Companheiros, companheiras, nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil. Nós não podemos admitir perder esses direitos. Mais do que isso, eles querem avançar sobre a Previdência Social. Ao mesmo tempo de instituir uma previdência privada, que vai ser o paraíso dos banqueiros, eles querem também fazer a redução dos direitos previdenciários dos brasileiros. Que o brasileiro só se aposente com 65 anos, homem e mulher, e que o mínimo de tempo de contribuição para receber 100% da aposentadoria seja de 40 anos. Ou seja, praticamente muito pouca gente vai se aposentar, especialmente as mulheres, certo? Vão perder muito porque boa parte das mulheres brasileiras trabalham em casa, certo? Não pagam a Previdência Social. E as empregadas domésticas, de 6 milhões de empregadas, apenas 1 milhão é registrada. Ou seja, acabar com a Previdência Social para que sobre mais dinheiro para eles poderem pagar os juros da dívida com os banqueiros. Isso é uma expoliação do povo brasileiro. Isso é inadmissível. Agora, nós temos a decisão na nossa mão. O povo brasileiro pode decidir o caminho que quer seguir. Se quer seguir esse caminho de destruir o Brasil, de amordaçar o povo brasileiro e de fazer com que a gente perca todos os direitos, é dar o poder a Bolsonaro e a sua camarilha, que vai utilizar da repressão contra o povo para poder impor essas medidas. Ao contrário, se você quer um país onde haja maior igualdade, melhor distribuição de renda, desenvolvimento, autonomia do país, você tem que estar do lado do Haddad. Porque o Haddad é o único que propõe, de fato, esse avanço importante que a gente tem que ter com uma reforma tributária, onde o trabalhador pague menos imposto e os ricos, os grandes empresários, não estou falando dos pequenos, não, estou falando dos grandes empresários, paguem mais imposto. Esse é o nosso objetivo, certo? Nós precisamos melhorar a distribuição dos impostos no Brasil. Também nós precisamos fazer com que se retomem direitos, particularmente a volta da justiça trabalhista, o direito do trabalhador poder acionar a empresa na justiça trabalhista, direito que foi tirado pela reforma. Nós precisamos também fazer com que o nosso país se desenvolva mais, a indústria seja desenvolvida, e para isso nós precisamos da Petrobras exigindo conteúdo nacional para que a gente possa desenvolver a indústria naval, a indústria de equipamentos, para fazer o país gerar emprego. Nós precisamos também fazer investimento, particularmente no Minha Casa Minha Vida.
O Minha Casa Minha Vida foi um grande projeto que melhorou a vida do povo, que produziu mais de 4,5 milhões de moradia popular e nós estamos com ele parado há 2 anos desde que o Michel Temer entrou. Precisamos colocar esse programa de pé de novo, fazendo ele funcionar para gerar emprego para o trabalhador e para a trabalhadora. Por isso, queremos concluir aqui dizendo a você, amanhã vamos às ruas, vamos às urnas, vamos ganhar essa eleição. Nós temos certeza que não tem pesquisa melhor do que a urna, e na urna nós somos mais PT. Quero pedir o voto a você, para o Zaratini 1370, deputado federal, para os deputados estaduais do PT, certo? Deputados estaduais que começam com o número 13. Quero pedir a vocês o voto no senador Suplicy 131, no Gilmar Tato 132. Quero pedir o voto no Luiz Marinho, que é o nosso candidato a governador, número 13. E, por fim, o voto no Haddad, o voto mais importante para a gente fazer com que esse país avance cada vez mais. Agradeço a vocês, agradeço a todos aqueles que colaboraram com a nossa campanha, agradeço a todos aqueles que nos ouviram em dezenas, centenas de reuniões, de conversas, de bate-papo, as sugestões que nos mandaram, as propostas que nos fizeram. Nós fizemos de fato uma grande campanha. Uma campanha que eu quero dizer a vocês, acho que foi a melhor campanha que eu fiz até agora, do ponto de vista de dialogar com a população, do ponto de vista de ouvir sugestões e do ponto de vista de debater ideias. Essas ideias nós vamos fazer elas prosseguirem muito mais. Vamos chegar ao Congresso Nacional no próximo ano, no novo mandato, e apresentar diversos projetos de lei, particularmente o do aluguel social, para garantir uma redução do preço de aluguel no Brasil, que é um aluguel elevadíssimo. Vamos tratar de assuntos fundamentais como a questão tributária e como a educação. A educação é uma preocupação nossa, nós queremos colocar a educação em primeiro lugar nas preocupações do nosso país. Junto com a educação, a cultura e o esporte. Cultura e esporte para a nossa juventude, porque é dessa forma, fundamentalmente, que nós vamos desenvolver um país mais seguro, um país onde a nossa juventude esteja engajada, a nossa juventude esteja participante, a nossa juventude seja prestigiada com emprego, com cultura, com esporte, com lazer e com educação. Agradeço vocês, vamos à luta, a nossa luta não termina. Grande abraço, muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa eleição e amanhã vai dar PT de ponta a ponta. Um abraço.